A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos estudando a lição 4, a última lição desse ano de 2022, nesse quarto trimestre, a lição do quarto trimestre, onde fala a justiça divina e preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Domingo passado, a lição anterior, nós falamos sobre quando se vai a glória de Deus. Foi uma lição abençoada. Você que não assistiu ainda a lição 4 no meu canal, dá uma voltada lá atrás, assista essa lição, uma lição muito boa e abençoada. E hoje nós vamos falar lição 5, para domingo, dia 30 de outubro, né, que vai passar essa lição, para quem dá aula no domingo. Tem pessoas que tem igreja que dá aula no decorrer da semana. Contra os falsos profetas. Hoje nós vamos falar contra os falsos profetas. Você que ainda não é inscrito no meu canal, que está chegando agora, se inscreva no meu canal, acione o sininho lá para você estar recebendo em primeira mão. Assim que meus vídeos for chegando, o canal do YouTube vai estar já mandando para você em primeira mão. Dá um joinha lá também, dá um like, gostei, e também pode comentar nas nossas lições. Como tem muitos comentários na lição anterior, a qual eu respondi todas elas, é um prazer muito grande, eu fico muito feliz em quando ver pessoas interagindo junto comigo. Quero dizer para você, professores, você superintendente de escola bíblica dominical, você pastores, líderes, e também para irmãos que gostam da escola bíblica dominical, vai ser bênção para você na sua igreja, vai ser bênção para a sua casa, como está sendo bênção para mim. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você também. É um aprendizado a qual ninguém rouba de nós, porque fica cravado em nossa mente e em nosso coração. O nosso textuário diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. 2 Pedro 2:1. Já havia falsos profetas anteriormente, em 1445 anos antes de Cristo, já havia os falsos profetas, a qual em Deuteronômio Deus vai falar para Moisés que os falsos profetas deveriam ser mortos. Porque quando é falso profeta, vai profetizar mentira, vai profetizar aquilo que está no coração dele. E o profeta não foi para trazer mensagem aquilo que ele pensa, aquilo que está no coração dele. O profeta de Deus, o falso profeta traz mentira, o falso profeta traz aquilo que está no coração dele. O profeta verdadeiro, o profeta de Deus, é para trazer aquilo que Deus envia para o povo. É um representante, o profeta de Deus é um representante, é a porta-voz de Deus aqui na terra. Diferente do sacerdote. O sacerdote é o porta-voz do povo, era o porta-voz do povo para com Deus. E o profeta é o porta-voz de Deus para o povo. Assim como já existia antes falsos profetas, também na igreja primitiva também tinha falsos profetas, na época de Jesus existia falsos profetas, e também hoje tem muitos falsos profetas. Não podemos julgar, olhar e falar assim que é um falso profeta, mas nós precisamos observar se está de acordo com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Né? Então vamos observar, esperar um tempo, porque eu falo assim, nossa, quanto tempo que saiu uma profecia para mim dentro da igreja, um irmão, uma irmã, um profeta lá profetizou e até hoje não concretizou, não aconteceu. Tem coisas, tem mensagem de Deus que acontece rapidamente e tem mensagem que Deus manda que vai demorar a acontecer. Mas também nesse meio também precisamos ficar atentos, né? Julgar a profecia. Como que eu vou julgar a profecia? Julgar ela pela Bíblia, pela palavra de Deus. A pessoa que está profetizando tem posicionamento de mulher ou de homem de Deus? Né? Tem conhecimento, está de acordo com a palavra? Tem fruto? A Bíblia fala assim que pelos frutos conheceremos a árvore. Então tem fruto do Espírito?
Se tem fruto do Espírito, amém. Então, está de acordo com a palavra e vamos aguardar. Amém? Também a nossa verdade prática diz, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lança dúvida no coração do seu povo. O falso profeta, ele contrapõe a palavra. Então, já dá para entender por aí. O falso profeta, ele contrapõe a palavra de Deus. Traz dúvida no coração do povo. Então, já dá para conseguir entender aí a diferença. O objetivo da nossa lição hoje, ela vai conceituar o termo profeta. E 2, refletir a respeito dos falsos profetas. E 3, conscientizar a respeito da mensagem falsa. Então, precisamos conceituar o termo profeta. O que é o termo profeta? Refletir a respeito dos falsos profetas e conscientizar a respeito da mensagem falsa. Ter cuidado com as mensagens falsas também. Aleluias. Já indo para a nossa introdução, depois de pronunciamento do juiz divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus princípios, o próprio rei de Judá, Ezequiel, se dirige agora contra os falsos profetas. E foi um longo, doloroso combate contra esse inimigo de Deus. Os inimigos de Deus estavam dentro do teto do próprio templo, lá dentro de Jerusalém. E agora o Ezequiel vai combater sobre os falsos profetas. Sempre houve, sempre houve e sempre haverá falsos profetas, usando por espírito de enganadores. Quem é o enganador? Satanás, Satanás é o enganador. Então, sempre haverá, porque aonde há o verdadeiro, há também o falso. A fim de desviar o povo de Deus do caminho da verdade. Os falsos profetas só deixarão de existir depois que Jesus restaurar o reino milênio na terra para cumprir a palavra que diz, havendo profecia, serão aniquilados. Devemos ter muita comunhão com Deus e discernimento espiritual e conhecimento na Bíblia para não sermos enganados. Precisamos ter discernimento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, e ter conhecimento da palavra de Deus. Não podemos recebendo qualquer mensagem. Hoje tem um termo, muito usado, olha, homem de Deus. Qualquer pessoa às vezes olha e fala homem de Deus. Mas quando nós olhamos essa palavra, um homem de Deus, era a pessoa que ficava à disposição para as coisas de Deus. Ele não tinha outra função, outro cargo, a não ser na função das coisas de Deus. Ele ficava envolvido somente nas coisas de Deus. E hoje, às vezes, a pessoa é envolvida em tantas coisas, em tantas coisas nesse mundo, e às vezes fala assim, as pessoas têm esse chagão de falar assim, homem de Deus, varão valoroso. Mas quem era conhecido como profeta e homem de Deus era a pessoa que ficava à disposição para as coisas de Deus. Nosso primeiro ponto da nossa lição, onde vai falar sobre os profetas. Diferente do sacerdote que apresenta a petição do povo a Deus, que eu falei lá, está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 1, o profeta apresenta a mensagem de Deus para o povo. Está lá em Ageu capítulo 1, versículo 7. É um slide que vai estar passando para você aí, tá? Um material que não tem na revista. Vou estar compartilhando com você um material muito bom, muito valorosa. Valoriza esse trabalho, tá? Tem bastante referência aqui que vai estar ajudando nas suas aulas que você vai estar lecionando na sua escola bíblica dominical. B. A palavra profeta vem do hebraico nave, significa porta-voz. Porta-voz de quem? Porta-voz de Deus. C. Existe ainda duas outras palavras atribuídas aos profetas, que são roi e ozen. Ambos significam um evidente ou aquele que vê. Existia muito na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, falava muito sobre evidente, Quando era um profeta, que era evidente. Ou que vê.
ou que sente espiritualmente. O profeta vinha para trazer mensagem que Deus mostrava para ele, ou aquele que ele sentia espiritualmente. Então, esse é o trabalho do profeta. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Aproveita essa referência. Segundo subtópico, outro termo para designar os profetas de Deus. Paxiá. A palavra profeta do nosso português, que vem do grego profete, é a junção de duas palavras, pró, que significa antes, e flé, que significa falar. Portanto, o termo e expressão falar, o que é que breve. Então, essa junção dessa palavra profeta, né, o profete que fala aqui, é a junção da palavra do antes, o de falar. O profeta, ele tem que falar o quê? O que Deus manda. Aí, uma interessante que eu quero abordar esse assunto aqui, que o profeta verdadeiro fala aquilo que Deus manda. E o profeta falso, ele fala aquilo que massageia o ego da pessoa. Por exemplo, nós vamos chegar aqui, não perca essa lição, fique comigo até o final, que tem umas coisas interessantes para nós falar aqui, daqui a pouco nós vamos estar chegando lá, que os profetas falsos que estavam existindo na época de Ezequiel, eles eram envolvidos politicamente e pregavam aquilo que os governadores queriam ouvir, aquilo que alegrava o coração dos grandes governadores. Aquele que falava a verdade, falasse da justiça de Deus, os governadores, os líderes, até líderes religiosos, mandavam matar os profetas, ou não dava assunto, ficava abandonado. Eles não tinham valor para eles. Que o valor que o mundo dá é mais para as pessoas que pregam uma mentira. Porque as pessoas, o ser humano que não perdeu a presença de Deus sobre a vida dele, ele não quer ouvir a verdade de Deus. E o profeta de Deus veio para trazer a verdade. Falar, quando fala aqui essa junção de duas palavras, ele trazer a palavra da verdade que Deus está mandando. É melhor uma correção de Deus, uma verdade que leva para o céu, ou a mentira de Satanás que conduz a pessoa para o inferno. Não adianta querer pregar para alegrar o povo. Tem que pregar a mensagem da justiça de Deus. Pregar que nós precisamos viver uma vida de comunhão com Deus para nós ganhar o céu. Porque nós não vamos ficar aqui. As pessoas estão querendo receber uma mensagem como fosse ter uma morada eterna aqui nessa terra. E nós temos que pregar uma mensagem que a nossa morada eterna não é aqui, é no céu. Tem coisa muito melhor no céu para nós do que aqui nessa terra, porque aqui jaz o maligno. Parte B. Pelo ofício do profeta também era chamado de mensageiro. Está lá em 2 Coríntios, vai estar passando para você. Ou embaixador. Serviço de Deus e do Senhor, né? Era a responsabilidade do homem. O seu ofício profeta também é chamado de mensageiro. O mensageiro de Deus, não o mensageiro da mentira. O mensageiro do engano. E tem muitas pessoas que vêm, às vezes, até com uma boa palavra, tem uma facilidade de uma boa oratória, fala palavras difíceis, mas não prega a verdade da palavra de Deus. Que bom que a pessoa tenha uma facilidade na sua oratória, que bom que a pessoa tenha a sua boa pronúncia, né? Que fala bem, né? Se pronuncia bem, mas que usa essas ferramentas a qual você tem para pregar e anunciar o evangelho de verdade como é, não com falsidade, não para alegrar o povo, viver um momento só de alegria momentânea, mas a alegria do povo de Deus tem que ser constante, sentir a palavra de correção, uma mensagem de ensino, de doutrina da palavra de Deus, recebê-la com alegria. E às vezes está tendo uma inversão de valor muito grande. As pessoas estão valorizando mais um profeta ou um pregador que prega aquilo que ele quer ouvir. Não está nada diferente lá da época de Ezequiel, que o povo estava querendo ouvir os falsos profetas, aquilo que eles queriam, não o que Deus estava mandando. Olha que Deus já tinha usando Isaías, usando Ezequiel, usando Daniel,
E o povo não estava nem aí. Por quê? Queria só ouvir o arrependimento mesmo, nada. Terceiro ponto, o falso profeta. A mensagem da carne ou do espírito maligno. Está lá em Deuteronômio 18, versículo 22. Sabendo Deus da ação do espírito enganadores, olha, já sabendo Deus do espírito dos enganadores, aí o que Deus já fala lá na lei de Moisés, para já ter cuidado com os falsos profetas. Olha lá em Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 5, Deuteronômio 18, versículo 20 e 22, olha o que Deus fala para Moisés, que Deus já sabia que o diabo, ele não é o criador, ele é o falsificador. Então, Deus já sabia que ele ia falsificar os falsos profetas, ia colocar no coração para a pessoa vir pregar, ser usado pelo adepto diabo. Da mesma forma que tem pessoas usadas por Deus, tem pessoas também usadas pelo inimigo. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Sabendo Deus da ação do espírito enganador, deixou expresso na lei que o falso profeta deveria ser morto. Tá? Já falou para nós, olha, isso aí, esses falsos profetas aí que vai vir querer pregar mentira para o povo, enganar o povo, tem que ser morto. Na gramática do Antigo Testamento, a palavra nave, ou roi, ou oze, usado para o profeta de Deus, também são usados para o falso profeta. Isso ocorre, pois a função é a mesma. A questão é saber de onde vem a mensagem. Se é de Deus, é da carne ou do diabo, se ela vai se cumprir. Isso aqui é muito interessante, a gente observar isso aqui e fazer essa observação. Essa mensagem, ela é de Deus ou é da carne, da empolgação, né? Falar aquilo que você acha. O profeta querer falar o que ele acha. Não é falar o que ele acha, é falar o que Deus manda. Ou você está sendo usado pelo diabo, fazendo aquilo que o diabo manda. Então tem essa observação, ter cuidado, porque o espírito de enganador, às vezes, vem com a sutileza do inimigo que consegue enganar as pessoas e muito acha que aquele ali é o que está certo, aquele que é o bonzinho, aquele ali que é o certo, vem com a palavrinha mansa, vem com o espírito de enganadores, com veste vai estar passando aqui a pouquinho na sua tela até aí, nesse slide, né, um lobo se vestindo com a pele de ovelha, né, o espírito enganador vem assim, com a voz boa, com a voz branda, né, fala palavras bonitas, aquilo que te enche os seus olhos, enche o seu coração até de esperança. Mas a nossa esperança é Jesus Cristo, é a palavra de correção. E nós estamos vivendo uma época que poucos querem ouvir a palavra do profeta que traz a palavra de correção. Tiramos experiência por isso? Eu posso falar isso com propriedade. Eu não sei qual o dia de ensino que é na sua igreja. Eu sou da Assembleia de Deus, sou do Espírito Santo, município de Cariacica. Na nossa igreja regional, os cultos de ensino são os dias que tem menos pessoas. Por quê? Ninguém quase quer ouvir a verdade. Mas o dia que tiver uma campanha lá de cura, milagre, tiver uma campanha lá de bênçãos, vem receber as bênçãos, a igreja enche, porque as pessoas querem a bênção, mas não quer a correção do abençoador, né? Então nós precisamos querer as bênçãos de Deus, mas nós precisamos querer também ouvir a correção do abençoador. Porque se não haver correção, o povo vive na rebeldia, tá? E o povo estava na rebeldia naquela época, como também estão vivendo a rebeldia hoje em dia. Parte C. A introdução da Septuaginta foi mais específica a registro termo da pneudoprofete, ou falsos profeta. Pneudo quer dizer falso, né? Profetes quer dizer profeta. Na época já do falso profeta, lá em Jeremias 6,13, Ezequiel 13,11, o apóstolo Pedro também usa esse termo. Pedro já usa esse termo, que assim como existiu o falso profeta na antiguidade, também estava existindo naquela época e ia crescer muito mais ainda os falsos profetas. Visão geral do nosso primeiro ponto. Além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício: mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. Então, a visão geral
do nosso termo profeta, né? O que é o termo profeta? Na Bíblia nos traz o relato que é o mensageiro, o embaixador ou servo de Deus, do Senhor, servo do Deus Altíssimo. Ponto 2 da nossa lição, que vai dizer assim, sobre os falsos profetas. Vai estar passando para você também aí bastante referência. E vai estar passando aí, vocês vão estar vendo aí, um lobo, né, vestido com ovelha. É aí um espírito enganador. Mas sempre, não adianta, sempre o focinho do falso profeta, as patinhas dele, o rabo e o focinho sempre fica por lado de fora, dá para identificar. Pastear. Todos sabemos que existe o bem e o mal, e várias outras coisas que se contrapõem. Sabemos que muitas coisas que se contrapõem são da origem maligna, assim como os falsos profetas. Portanto, a maioria da mensagem que não vem de Deus, ou são da carne, ou da origem diabólica. Aqui vai falar assim, né, o pastor Ezequias, professor, ele vai falar assim que tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. O seu lado tem seu lado positivo e seu lado negativo. O que é positivo é das coisas de Deus, é verdadeiro. O que não é, ou é da carne, ou é maligno, ou é diabólico, né? Como havia maldição, tem bênção, também tem maldição, né? Onde há vida, há morte. Há céu, também há inferno, né? E se os falsos profetas que vivem pregando na falsidade, usando o nome de Deus para levar vantagem, né, em várias áreas, se não haver o arrependimento a tempo e antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja, não tem jeito. O céu é verdade, mas está logo ali. Mas o inferno também é verdade também, e quem não andar pelo caminho da verdade, da palavra de Deus, da obediência, do arrependimento, não tem jeito. Se não haver arrependimento, não chega ao céu. Ponto 2 da nossa lição. A apresentação. Pastear. A expressão profeta de Israel, usado por Ezequiel, refere-se ao falsos profeta. Lá em Ezequiel 13:16, né? Vai falar a expressão do profeta de Israel. Israel está vivendo já a expressão do falsos profetas. Ezequiel refere-se aos falsos profetas. Tá falando ali. Livro de Ezequiel, nessa lição, Ezequiel capítulo 13, ele vem trazer a mensagem para os falsos profetas. Parte B, o falso profeta que Ezequiel se referiu poderia estar em Jerusalém ou até no cativeiro da Babilônia. Então, tinha falso profeta, conhecedor, porque quando é falso, ele conhece os dois lados. Ele conhece a Deus e conhece o lado errado. Só que ele é falso. Interessante quando nós olhamos aqui, é pessoa que conhece a verdade, mas distorce essa verdade. Usa essa verdade, usa a palavra de Deus para enganar as pessoas. Vem como bonzinho para enganar as pessoas. Então é a pessoa que conhece o caminho da verdade, mas usado pelo inimigo ou pela carne para trazer a falsidade, para trazer o espírito enganador, é o espírito maligno. O falso profeta que Ezequiel referiu poderia estar tanto em Jerusalém até no cativeiro da Babilônia. Vai estar passando várias referências para você. É importante você anotar essa referência para você estar usando na sua sala de aula. Fica comigo aqui, daqui a pouquinho vai estar passando mais um interessante. Aqui eu coloquei tem uma foto aqui que vai estar passando na sua tela aí, né, nesse slide. O inimigo se escondendo atrás da ovelha, tá? O inimigo se escondendo atrás das ovelhas. É o que o falso profeta muito faz, se esconde atrás das pessoas que pregam a verdade, tá? O fato de Ezequiel dizer que os profetas entregavam coisa que vinha no próprio coração, não significa que a mensagem não pudesse ter vindo de um espírito enganador. Mas a ideia central de Ezequiel era revelar que não era de Deus a quem usava. Ezequiel dizia que os profetas que entregavam as coisas que vinha do seu próprio coração, aquele que ele achava, entregava do seu próprio coração, não revelado por Deus. É um espírito enganador também, um espírito enganador que estava sobre a pessoa. A pessoa está pregando, hoje em dia as pessoas estão muito emotivas, né? Você vai pregar em determinado lugar, quero até mostrar aí para você, eu tive ministrando a palavra de Deus numa casa de repouso no Espírito Santo, no município de Afonso Cláudio, onde foi muito bem recebido, a palavra que nós trouxemos ali foi muito boa, vimos as pessoas chorando, pessoas se alegrando, mas o que acontece? Tem pessoa que às vezes tem o espírito de enganador ou traz
quer falar do seu coração. Aproveita aquele momento a pessoa está emotiva e vai até a pessoa e começa a falar palavras ali, né? Do que ele tem uma própria visão dele, não é uma visão de Deus. E começa a aproveitar aquele momento que a pessoa está desesperada, a pessoa está, né, aquele momento ali, a palavra falou no coração. E aí o falso profeta aproveita aquele momento com espírito de enganação e quer falar coisa que Deus não está mandando, mas coisa que ele está sentindo. E ali, para a honra e glória do nome do Senhor, nós falamos coisas da palavra de Deus, falamos só dentro da Bíblia, e aonde ali pessoas foram curadas, foi uma benção ali naquele casa de repouso. Que Deus abençoe a todos. Quero mandar um abraço aí para o pessoal de Afonso Cláudio, que Deus abençoe. E assim que eu tiver a oportunidade, estarei indo lá de novo trazer uma mensagem para os nossos idosos. Foi uma benção, foi uma experiência ímpar que eu tive, uma experiência muito boa, a qual foi benção de Deus. Então, os enganadores aproveitam desse momento para aplicar, né, o que está no seu coração e não o que Deus está mandando. Precisamos ter muito cuidado. Terceiro ponto desse segundo tópico, desserviço dos falsos profetas. O desserviço dos falsos profetas. Ezequiel chama o falso profeta de louco, ou no hebraico de Nabal. A palavra Nabal no hebraico tem o sentido de muito sério, pois indica uma pessoa que conscientemente afronta a vontade do Senhor e não acredita em Deus. Salmos 14, versículo 1, e Salmo 53, versículo 1, e Salmo 74, 22. Ezequiel chama esses falsos profetas de pessoas loucas, ou Nabal. Nabal foi uma pessoa, né, que foi contra tudo aquilo que Deus, da verdade de Deus. Parte C, por essa razão que os falsos profetas são malignos e agem para enganar, segundo Pedro 2:1. Os falsos profetas são pessoas malignas. Eles agem com a intenção de enganar. E os falsos profetas enganam tantas pessoas que as pessoas acham que ele está até falando a verdade, mas ele já tem um espírito sobre ele de enganador. E é um perigo para a sociedade, é um perigo para as coisas de Deus, porque a pessoa, o enganador, ele usa da palavra de Deus para enganar as pessoas. Usa da palavra de Deus para se dar de bem. Em todo termo, quer dizer, em várias áreas. Tá? Pessoas usam da palavra de Deus para enganar muitas pessoas. O falso profeta usa da palavra de Deus para enganar as pessoas. O quarto ponto, a raposa do deserto. Né? Ou uma Bíblia vai falar raposo, outros vai falar chacais, né? Algumas referências diferenciadas aí. Mas fala assim, ó, assim como o chacal habita nos entulhos e não se importa, o falso profeta não se preocupa com a real situação de destruição que estava tão perto de Israel. Eles não estavam preocupados com a ruína, com a destruição que estava acontecendo em Israel. Eles queriam se dar de bem, eles queriam ficar bem na presença do rei, ele queria estar bem na presença da sociedade. Por quê? O profeta que prega a verdade, que profetiza até, né, que o profeta é chamado por Deus para ser um líder, né, um profeta de Deus. E tem a pessoa que profetiza, que tem o dom de profetizar, né? Tem o profeta que profetiza, tem o dom de Deus de profetizar, e tem o profeta como líder que fala, ministra a palavra de Deus, como Deus manda. Esse é um profeta de Deus que está profetizando a Bíblia, profetizando a palavra de Deus, sendo um líder. Mas vamos lá para o lado da profecia, pelo dom, né? Um profeta que profetiza. Hoje existe até pouco, mas se não tem, nós precisamos até pedir ao Senhor que levanta profeta para profetizar dentro da nossa igreja. Pecados ocultos, pecado que vive nas escondidas, que não venha mais a ser confessado. Aí a pessoa pode até dizer assim, né? Que eu já até ouvi essa palavra, que hoje as pessoas não estão mais pecando como antigamente, que de primeira pessoa não... Os irmãos, os jovens, não estão pecando mais, não está tendo mais pessoas sendo tiradas de comunhão porque está pecando. Eu quero dizer uma coisa aqui, esclarecer uma coisa. Antigamente as pessoas confessavam o que pecava e confessava e se arrependia.
Hoje as pessoas estão pecando e estão ficando oculto. Não tem mais aquele temor de Deus de confessar, de tratar o assunto. E aí fica aquele pecado oculto ou escondido, aonde Deus vai levantar profeta, né, que profetiza dentro da igreja para trazer, né, às vezes, esse pecado oculto ou escondido, que é necessário a pessoa se arrepender e confessar os seus pecados. A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, alcançarão misericórdia. Então é necessário as pessoas que tiverem com a vida fora, que não está de acordo com a palavra de Deus, é necessário você retratar a sua situação na sua igreja, com o seu pastor e com Deus. Porque senão o Senhor volta para buscar a sua igreja e você não vai conseguir subir ao céu. Então é necessário. A justiça de Deus veio sobre o povo de Israel. E a justiça de Deus também vai vir sobre nós. Então precisamos estar bem com o Papai do Céu, estar bem com a palavra de Deus e cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas não importam. Eles não estão nem aí se você vai confessar os seus pecados, não. Ele quer que você fique alegre com as palavras que ele traz. Ele quer que você sente bem ali a palavra que traz. Mas não tem que sentir bem na presença de Deus, ser um povo de Deus sarado, curado de toda investida do inimigo contra a nossa alma. O inimigo nos últimos tempos está enganando as pessoas, achando que está bem com Deus, mas às vezes está enfermo, está precisando ser curado a sua alma, está precisando ser curado, se entregar de verdade ao Evangelho de Cristo, ter uma vida diferente do mundo, porque nós precisamos, como o apóstolo Paulo falou, nós precisamos ter uma vida diferente do mundo. Finalizando aqui então a parte geral do nosso segundo ponto, diz assim: assim como há profeta legítimo enviado por Deus, há falso profeta proveniente da parte de Satanás. Satanás, ele gosta muito de copiar Deus, né? Assim como Deus levantou profeta, Satanás vai lá e levanta os falsos profetas, né? O diabo gosta de fazer cópia, né? E o diabo gosta muito de tirar xerox, né? Então não é desta forma. Vamos pelo original, que é a palavra de Deus. Identificando os falsos profetas. Já finalizando o nosso tópico, na nossa lição, terceiro ponto e primeiro tópico. O profeta fiéis sempre tiveram testemunho do próprio Deus. Que eles pertenciam ao Senhor em sua mensagem era verdadeira. O profeta fiel sempre tiveram testemunho. Então, olha só, vamos observar então. Eu não posso sair por aí afora julgando se a pessoa é de Deus ou se é do diabo ou se ele está falando coisa da carne. Mas uma observação que o profeta é fiel. Tem fidelidade à palavra? Dá fruto do Espírito? Então compartilhe com a palavra. Então vamos observar e vamos esperar o resultado que Deus está usando, o irmão ou a irmã vai se cumprir, né? Se nós fosse querer entrar no mérito aqui de falso profeta, profecia que nunca foi cumprida, profecia errada, nós teríamos vários. Mas não vamos entrar por esse mérito, não. Nós vamos entrar pelo mérito que precisa levantar homem de Deus, mulher de Deus, usado por Deus, profeta, profetiza de Deus, que fala a verdade, que seja fiel à palavra de Deus. Sendo fiel à palavra de Deus, então vai ser usado por Deus. Parte B. Visto que a maioria das vezes Deus enviava profeta para corrigir e chamar o povo de arrependimento. Eles eram odiados. Eles eram odiados e não tinham honra em sua própria pátria. Olha só, os profetas de Deus chamavam o povo para o arrependimento, para corrigir. O profeta de Deus traz uma palavra dentro da igreja de correção. O pastor da sua igreja, que é um profeta de Deus, traz uma palavra de correção. E aqueles que não gostam da palavra de correção vai sentir mal, vai sentir que o pastor é muito rústico, muito atrasado, está vivendo na época da pedra, na época da caverna, né? Não, a palavra de Deus, ela renova cada dia em nossa vida, e nós não podemos se atualizar com o mundo que precisa se atualizar com a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que é atrasada, não. É nós que precisamos se atualizar com a palavra de Deus. E eles eram odiados, né, por pregar a verdade. Eles não tinham honra na sua própria pátria. O que quer dizer isso? Um profeta que profetiza, né? Vamos lá, que profetiza dentro da igreja, às vezes não tem honra dentro da sua própria casa. Aí vai assim, nossa, já vem aquele irmão chato,
Vem aquela irmã chata. Era assim naquela época, quando vi um profeta de Deus vindo lá, nossa, vem lá aquele homem chato. Já está vindo aquele profeta lá que só prega. Jeremias, o rei mandou amarrar ele, mandou destruir a vida dele, mandou matar ele. Por quê? O rei falava assim que ele estava trazendo maldição para dentro da sua pátria, mas não é, ele estava pregando a verdade. Terceiro ponto da nossa lição, e segundo tópico, portadores de mensagens falsas. Aqui também está aqui um falso profeta aqui, né, do nosso tempo. Vai ver aqui que a pele ali é toda de ovelha, mas a carinha dele, dá para você ver que a carinha dele é de lobo. O grande perigo que o falso profeta representa é que fala em nome de Deus. Olha, o falso profeta fala em nome de Deus. Sabe que a obra é de Deus, mas seus interesses estão acima da vontade de Deus. Porque quer falar do seu interesse. Quer falar o que importa para ele e quer falar o que importa para o povo. E será o que o povo está querendo ouvir? É o que Deus está falando? É o que Deus quer falar para o povo? Então tem que observar bem isso aí. Aleluia. Parte B. Outro risco sério que eles oferecem é que estão inseridos em todas as áreas, como religião, política, educação, saúde e outros. Estão agindo em nome de Deus e da verdade. Eles agem no nome de Deus, agem no nome da verdade ali, oferecem, né, seriedade para o povo, na área da religião, na área da política. Vê muito isso. Não quero nem entrar por esse método da política. Porque que tem de politiqueiros que usa da palavra de Deus, usa de Deus para querer se eleger, não é brincadeira. Também, homens que falam que é homem de Deus, fala que é profeta de Deus, fala até que é pastores, grandes líderes, às vezes, não estou aqui apontando para pastor nem para tipo de religião nenhuma, mas usa desse termo, tá? Usa desse nome, usando Deus, usando a religião para se promover. Outros na educação e até outros em outras áreas, agindo em nome de Deus e da verdade de Deus, mas sendo um falso. O terceiro ponto é a ira de Deus contra os falsos profetas. Infelizmente, os falsos profetas acabaram se tornando funcionário público e era protegido pelo governante ímpio que os comprava com pão e cevada. Olha só, governante da época, esses falsos profetas, eles se envolviam na área pública. Na época Ezequiel estava lá em Jerusalém, também dentro do cativeiro da Babilônia. Os governantes atraíam essas pessoas, davam aquilo que agradava os profetas falsos. Que os profetas falsos, eles gostam de levar vantagem, gostam de ganhar coisa, entendeu? Ganhar presente. Os falsos profetas gostam muito de ser presenteado, levar vantagem, né? Aí o falso profeta vai assim, para você não falar aquilo que vai agradar o povo, vai agradar o governador, vai agradar o presidente, vai agradar o rei, vai agradar esse ou aquele, o pastor e tal. Se eu não agradar o pastor, ele não vai me dar o presente. Ele não vai me colocar no público, ele não vai me dar oportunidade. Então tem pessoas que, falsos, os enganadores, quer ter oportunidade de ser visto, né? Quer se dar de bem. Parte B, o fato de ser protegido do governante, o falso profeta não temia a Deus. E as suas palavras que desde Moisés proíbe a entrega de mensagem que não fosse da parte de Deus. Parte C, até os dias de hoje existe falso profeta, mas a toda a sua obra mentirosa lhe trarão repetida destruição no juízo que se aproxima. A destruição do que se aproxima à volta do Senhor. Visão geral, nós terminando nossa lição. No Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece como expressão qualificativa, tal como mensageiro de Deus. Ei, quero chamar a sua atenção. Seja um mensageiro de Deus. Não se preocupa que alguém vai ficar alegre, se alguém vai ficar triste, se alguém vai te aplaudir. Não procura aplauso de plateia, mas procura ser visto por Deus como um homem de Deus, como um profeta de Deus. Aleluia. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, que esse canal vai ser bênção para você. Tá? Se inscreva no canal, dá um joinha aí, dá um like, gostei. Aciona o sininho também de notificação, todos
que você vai estar recebendo em primeira mão, assim que o YouTube chegar no YouTube, você vai estar recebendo em primeira mão os meus vídeos. Toda semana nós estamos fazendo um vídeo e nós daqui uns dias, nas próximas aulas aí, nós vamos estar colocando a aula no dia certo. Eu vou estar avisando aqui quais os dias que vai estar a minha aula, no dia e horário certinho que as minhas aulas vai estar entrando no ar. Que Deus abençoe a todos. Mas antes eu quero concluir a nossa lição, a conclusão. Jesus e os apóstolos advertiram a igreja acerca do falso profeta. Devemos conhecer a perfeita vontade de Deus através da sua palavra e pedimos discernimento acerca dos falsos profetas e as suas obras. Então precisamos ficar bem atento, cuidado com os falsos profetas para te enganar e fazer você se perder. As pessoas se perderam porque deu ouvido os falsos profetas. Que Deus abençoe. Quero dizer para você que na próxima aula, lição 6, essa lição 6, maravilha, não perca essa lição 6, a justiça de Deus. Benção para nós. Isso aqui vai falar muito, vai dar um despertamento à justiça de Deus. É um despertamento, tá? É um despertamento para nós que estamos vivendo nessa época. Quero pedir você também, que já é ouvinte do meu canal, você está chegando agora, se inscreva no meu canal, você que não se inscreveu ainda. E também compartilha, ajuda nós a compartilhar, divulgar esse evangelho. Eu não estou fazendo aqui para me promover. Eu estou fazendo isso aqui que Deus colocou no meu coração. Não tem tanto conhecimento hebraico, grego, não sei falar palavras difíceis, sou uma pessoa do interior, não tenho grande estudo, conhecimento em faculdade. Mas eu quero dizer para você, o que eu faço aqui, eu faço na direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja e abençoe as suas aulas. Tenha uma ótima aula, que Deus abençoe em nome de Jesus.